CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando o CBN Universidade de hoje, o primeiro do mês de agosto. E a gente começa com o desejo de que seja um mês tranquilo e de muitas realizações para todos nós. Agora é hora do programa que é produzido por estudantes do curso de Jornalismo pela UEPB e de Educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande, com a supervisão da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E aí, vamos saber o que é destaque hoje? A gente traz informação para você, estudante que pensa em fazer um intercâmbio. Tem oportunidade para o programa Santander de Bolsas Ibero-Americanas. Ficou interessado? A gente conta tudo sobre as inscrições já. No CBN Universidade de hoje tem o comentário do professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre nepotismo. E vamos mostrar o projeto da UEPB que incentiva o descarte correto e consciente de medicamentos. Quando um alimento passa da data de validade, geralmente as pessoas jogam no lixo. Mas e com relação aos medicamentos? Será que é a mesma coisa? De forma alguma. Jogar remédios vencidos ou sobras no lixo comum traz inúmeros prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública. Hoje é dia do quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares, que tira as dúvidas sobre essa língua tão rica e que às vezes nos coloca em situações de armadilha. Na frase, este é o jeito dele fazer política, onde está o erro de português? E a gente ainda traz a iniciativa da UEPB no combate ao mosquito transmissor da dengue e também de outras doenças. A ideia é conscientizar os moradores a fazer a vistoria e garantir a limpeza de suas próprias casas. No programa de hoje a gente fala sobre depressão. Esse é o tema do comentário de Givaldo Cavalcante. E tem oportunidade de cursos técnicos na escola Assis Chateaubriand, no campus da UEPB, em Lagoa Seca. E ainda vamos falar sobre a criação do Jardim Botânico na Universidade Estadual da Paraíba. Fica sintonizado na 103.5 que o programa de hoje está imperdível. Eu sou Luana Albéria e fico com vocês até às 10 horas da manhã. Começamos o CBN Universidade de hoje falando de um assunto muito importante, que é o combate ao mosquito transmissor da dengue e de tantas outras doenças, algumas que inclusive podem levar até a morte. Pois é. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, o último levantamento apontou o índice de 7,7% de infestação do mosquito Aedes aegypti. E o maior número foi notificado no bairro da Liberdade, com foco do mosquito em 13,1% das casas visitadas. É um número preocupante, ainda mais agora que estamos em tempo de chuva na cidade, com a maior probabilidade para o acúmulo de água. E para combater os focos do mosquito, a UEPB, através do Zika Mob, lançou um vídeo explicativo no canal Rede UEPB no YouTube, que mostra direitinho o passo a passo para que você possa ser fiscal da sua própria casa e garantir que todo o espaço esteja livre de ser um criadouro do mosquito. E a equipe do CBN Universidade separou um trechinho desse material. Escuta aí o que disse o agente de combate a endemias, Fábio Medeiros. Primeiramente, quando a gente chega na residência, a gente olha a área externa da casa. Se naquela caixinha da cagepa não está acumulando água nessa época chuvosa, se não tem nenhum tipo de tampinha, copinha descartável que esteja acumulando água e tem algum risco para nós. E quando a gente adentra a residência, nós vamos sempre pelo lado direito, principalmente nas casas que tenha beco. A gente vai olhando sempre para observar toda a residência e voltar. Como foi o ponto inicial, a gente vai chegar até lá novamente no final da inspeção e daí a gente não vai ter como ter deixado nenhum local sem ter sido visualizado. Na área externa da casa a gente vai se olhar se tem ralos com água parada, se tem alguma coisa que possa acumular água, como um copinho, como até uma casca de ovo mesmo, que a gente, por algum descuido, possa ser que deixe, Plantas com água, a gente fala para o pessoal trocar, essa água toda semana. Olhar aqueles vasinhos se não está acumulando água em algum canto, É um propício foco também. Quando o mosquito coloca
coloca os ovos, né, na parede do depósito, ali pode ser nessa época de sol, pode passar um ano lá, né, onde ele colocou. Quando a água bate naquela localidade, daí vira a larva, assim, em torno de uma semana, já tem a larva da dengue, na verdade. Então, é aquelas minhoquinhas que para muitos, esse pessoal, principalmente esse pessoal mais idoso, chamam-se de martelo, né? Ali é o foco da dengue. A dica que eu dou é que toda vez que você for fazer sua faxina semanalmente, você olhe realmente sua casa toda, completo. Vai custar um pouco de trabalho, mas daí a gente tá fazendo a coisa certa, né? Para não ter problemas maiores. A ideia do vídeo é incentivar que essa vistoria em cada casa se torne um hábito, igual a fazer a faxina semanalmente. Só assim será possível diminuir as chances do mosquito depositar as larvas e dar continuidade ao seu ciclo de vida. A gente precisa combater esse mosquito. É uma luta de todos. E agora a gente muda de assunto para falar sobre nepotismo. É que é esse o tema do comentário do professor Luciano Nascimento na coluna de hoje. Bom dia, Luciano. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes da CBN, Campina Grande 103,5 FM. O tema da coluna Direito e Cidadania, por Luciano Nascimento, é nepotismo. A partir de manifestações do presidente da República que traduziram sua intenção de nomear o deputado federal pelo PSL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, portanto seu filho, ao cargo de embaixador do Brasil em Washington, capital federal dos Estados Unidos da América do Norte. E aí, seja atores da oposição, atores da situação, se manifestaram e se manifestam até o momento sobre essa nomeação que já está praticamente sacramentada, só faltam os atos jurídicos efetivos para se concretizar. A Constituição brasileira fala sobre nepotismo, nós temos leis federais que discorrem sobre nepotismos e temos manifestações, inclusive, de um órgão que é o legitimado para observar a questão, ou um dos órgãos legitimados para observar a questão, que é a Controladoria Geral da União. A própria Controladoria Geral da União diz que, construindo um conceito de nepotismo, que ele ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou fornecer favorecer um ou mais parentes, né? E, portanto, esse nepotismo estaria vedado pela Constituição Federal. Esse nepotismo iria de encontro, né? Ou iria de conflito, melhor dizendo, para com os princípios da administração pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Ou seja, ele contraria a ideia de impessoalidade, de moralidade e de igualdade na administração pública. Para além disso, também sustenta a Controladoria Geral da União que ele contraria a Lei 8.112 de 90. E nós temos, para além dessas normativas, né, a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que disciplina a questão. E temos também a Lei 7.203 de 2010, que trata sobre o nepotismo. Enfim, a ideia de nepotismo seria uma prerrogativa jurídica de vedar uma ação que pode ser traduzida assim: nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, digamos, até o terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, é o que dizem os dispositivos. Mas ainda, de função gratificada na administração pública direta ou indireta em qualquer dos poderes, União, Estados e municípios, inclusive de Distrito Federal. Portanto, isso compreenderia, ou assim compreendendo ou compreendido, o ajuste mediante designações recíprocas que violaria também a Constituição Federal, ou seja, aquilo chamado nepotismo, que a doutrina no Brasil chama de nepotismo cruzado, né? Um prefeito nomeia a mulher de um amigo dele para um cargo na prefeitura e o amigo dele que está no estado nomeia a mulher dele para uma repartição pública do estado e assim por diante. Mas enfim, a discussão é saber: a nomeação do deputado federal Carlos Bolsonaro se caracteriza por nepotismo para o exercício de embaixador em Washington representando o Brasil? Não nos esqueçamos que o Brasil tem 3 embaixadas que são fundamentais nas suas relações internacionais. A primeira delas, a Embaixada dos Estados Unidos, porque representam a maior potência econômica do planeta,
e, portanto, o embaixador do Brasil em Washington é um personagem do Estado brasileiro relevantíssimo. A segunda delas, a Embaixada do Brasil em Pequim, com as relações econômicas com a China, já que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E, finalmente, a Embaixada do Brasil na ONU, em Nova York, já que a ONU é o organismo internacional de maior relevância, ou seja, é o organismo internacional que disciplina totalmente a ideia dos direitos humanos no mundo ocidental. E, portanto, essas 3 embaixadas são relevantíssimas. Mas vamos à discussão que envolve a nomeação do deputado Carlos Bolsonaro. Para alguns, aqueles da oposição, caracterizaria, portanto, nepotismo, ferindo o artigo 37 da Constituição Federal, ferindo a Lei 8.112 de 90, ferindo a Lei 7.203 de 2010. E ferindo também a súmula vinculante do STF de número 13. Porque ali estaria caracterizado o conceito de nepotismo. Aqueles que defendem a nomeação do deputado, portanto, aqueles da situação, dizem que não, que nepotismo só se dá em caso de exercício de função na administração pública que se refira a serviços técnicos. O cargo de embaixador seria uma função política e, portanto, não seria alcançado assim pela legislação, que seria uma prerrogativa do presidente da República do ponto de vista político e não do ponto de vista da administração pública, e não do ponto de vista administrativo técnico, digamos assim. Essa é a posição daqueles da situação. Mas os próprios membros do Supremo Tribunal Federal dizem que não, que a súmula 13, ela disciplina sim a questão técnica da administração pública, mas ela tem como norte ou como núcleo fundamental a ideia da razoabilidade. E que, portanto, toda vez que houver uma nomeação e que ela se traduzir pela falta de razoabilidade, por ausência de manifesta qualificação técnica ou de idoneidade moral, essa nomeação estará ferindo a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. E que, portanto, seja a legislação, seja a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, não fica apenas no âmbito da administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas envolve também a questão política. O critério maior seria o critério da razoabilidade técnica e da razoabilidade de idoneidade moral. E que, portanto, para os próprios membros do Supremo Tribunal Federal que sustentam essa tese, a nomeação do deputado federal Carlos Bolsonaro seria um caso típico de nepotismo no Brasil. E aí, vamos de intervalo? Na volta tem o quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares, trazendo dicas da nossa língua para você. Ainda hoje vamos falar sobre depressão e sobre a criação do Jardim Botânico dentro da Universidade Estadual da Paraíba. É rapidinho e o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado, dia 3 de agosto. E olha só, é início do mês e tem muito estudante arrumando as malas, porque na próxima terça-feira, dia 6, já começa o período letivo em todos os campos da Universidade Estadual da Paraíba. Você deve estar se perguntando por que começar numa terça-feira e não numa segunda. Pois é que o dia 5 de agosto é feriado estadual em alusão à data de fundação da Paraíba. Isso lá no ano de 1585. Então, a próxima segunda é feriado para a Universidade Estadual da Paraíba. Mas essa é uma data que sempre gera divergências sobre ser considerado ou não feriado. Desde 2015, uma lei estadual tornou feriado para toda a Paraíba. É a Lei 10.601, de autoria da então deputada Estela Bezerra. Mesmo assim, algumas instituições aqui em Campina Grande e algumas repartições não consideram a data e funcionam normalmente. É preciso a gente ficar atento ao que abre ou não na próxima segunda-feira para não dar aquela viagem perdida, né? E para os estudantes da UEPB, sejam todos muito bem-vindos a partir da próxima terça-feira, dia 6 de agosto. E para você que está voltando das férias universitárias, que tal algumas dicas de português, hein? É hora da coluna Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares. Se liga aí. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Olá, bom dia! Aqui você tira suas dúvidas de português, bastando para isso gravar um áudio dizendo seu nome, fazendo sua pergunta e enviar para o número 98893-9414.
E comecemos hoje com a nossa perguntinha cabulosa. Na frase, este é o jeito dele fazer política, onde está o erro de português? No final eu digo: Meu nome é André Bugin e eu queria saber quando eu devo usar ponto e vírgula. Outra pergunta, quando usar estar, esta e está. Olha, André, quanto à sua primeira pergunta, eu acho importante dizer, antes de qualquer coisa, que os sinais de pontuação é uma tentativa de suprir no texto escrito a entonação da fala. Assim, por exemplo, a gente sabe se uma frase escrita é interrogativa, afirmativa ou exclamativa pela presença do ponto de interrogação final ou de exclamação, respectivamente. Claro que o contexto pode ajudar a perceber a intenção do autor, mesmo se ele não usar pontuação. Alguns artistas nem usam e a gente entende perfeitamente o que querem dizer. Mas com um sinalzinho ajudando fica mais fácil, né? E num texto em linguagem culta, os sinais são exigidos. Com relação ao ponto e vírgula que você pergunta, a gramática diz que esse sinal de pontuação é utilizado em uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Super vago, não é mesmo? A melhor dica é, quando o trecho é longo e já tem vírgula pelo meio, quando rolar uma pausa maior ou uma pequena mudança no assunto, mete um ponto e vírgula aí. Repare este exemplo de Machado de Assis. Enfim, vírgula, cheguei-me a Virgília, vírgula, que estava sentada, vírgula, e travei-lhe da mão, ponto e vírgula. Dona Plácida foi à janela. Ou seja, quando mudou o foco de atenção de Virgília para Dona Plácida, como já havia várias vírgulas no período, melhor usar um ponto e vírgula. Já na redação oficial também se usa ponto e vírgula para separar os itens enumerados no texto. E só mais uma coisa sobre este assunto. Salvo alguns casos em que determinado sinal de pontuação é obrigado, como o ponto de interrogação na pergunta, por exemplo, muitas vezes o uso de um ponto e vírgula, ou de uma vírgula, ou de um ponto, ou de reticências, depende da intenção do escritor. Cada sinal faz surgir um efeito diferente ao que se quer dizer. Quanto à sua segunda pergunta, André, estar com acento é o verbo conjugado, terceira pessoa do singular. Estar com R no final é o infinitivo do verbo. A melhor dica para saber qual utilizar é, quando estiver escrevendo, mentalmente trocar o verbo por qualquer outro. Se nessa troca o verbo terminar em R, aí vai ser estar com R. Se não terminar com R, será estar com acento. Veja, a noite está fria. Nenhum verbo que você utilizar trocando o está terá R. Veja, a noite parece fria, a noite começa fria, então está é com acento. Já na frase, ele disse que bebe muito por estar triste. Ao trocar o verbo, veja o que acontece. Ele disse que bebe muito por parecer triste ou por se sentir triste. O R aparece em todos os verbos que você substituir. Então, ele bebe muito por estar triste, com R. E esta é um pronome demonstrativo, vem sempre antes de um substantivo. Esta é a minha vida, por exemplo. Vamos responder agora a perguntinha cabulosa. Este é o jeito dele fazer política. Tem um erro aí, não tem? A gente ouve tanto assim que termina se habituando, mas está gramaticalmente incorreto. A gramática diz que o sujeito não pode ser preposicionado, ou seja, não pode haver preposição no sujeito. O sujeito do verbo fazer é ele, então não pode ficar junto da preposição. Tem que separar. Fica então, este é o jeito de ele fazer política. Agora, se a frase termina no ele, então não é sujeito e aí fica junto com a preposição. Este é o jeito dele. Curiosa essa nossa língua, né? Eu volto sábado que vem com mais curiosidades do português. Até lá! Muito obrigada, professor Edson, e até o próximo programa. Como você ouviu aí, se tiver alguma dúvida sobre a língua portuguesa e quiser participar do quadro Português Sem Segredos, é só mandar a sua pergunta por áudio para o telefone 98893-9414. Vou repetir, 98893-9414. Lembra de se identificar e fazer o seu questionamento, porque pode ser a dúvida de muita gente aí de casa.
E olha só, a Universidade Estadual da Paraíba é parceira do projeto Quinta no CREAS, que é uma iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que usa um dia da semana para debater temas voltados para a melhoria da comunidade como um todo. E um dos temas debatidos recentemente foi o que fazer com o Açude Velho, o espaço que vai além de ser um cartão postal aqui de Campina Grande. A nossa produção esteve no evento e conversou com o presidente do CREA Paraíba, o Antônio Carlos de Aragão. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse projeto. O CREA é parceiro da sociedade, então todos os assuntos que dizem respeito à sociedade, que exigem algum tipo de discussão da sociedade sobre os rumos, os destinos que algum equipamento deva ter, isso é atribuição do CREA. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos um programa chamado Quintas no CREA. E esta quinta-feira nós estamos tratando sobre Açude Velho. Açude Velho é um patrimônio de Campina Grande, do povo de Campina Grande. É um ponto turístico, é um local aprazível, onde as pessoas caminham, fazem exercício. Então não é aceitável que esse patrimônio esteja sendo destruído com o esgoto jogado dentro dele. Então é preciso que a sociedade tome conhecimento disso, do que está acontecendo, tome conhecimento de propostas que serão discutidas aqui hoje à noite, para que levemos aos órgãos de controle, aos governos, tanto na esfera municipal como estadual, este problema, que sendo um problema da cidade de Campina Grande, é um problema do estado da Paraíba, uma vez que Campina Grande tem um peso muito importante no desenvolvimento do estado. O projeto envolve outras instituições como a CAGEPA, o Ministério Público, a Universidade Federal de Campina Grande, que através da professora Patrícia Feitosa contribuiu com o resultado de pesquisas que apresentam possibilidades de melhoria para o reservatório. A nossa produção também conversou com ela. Vamos ouvir. Com respeito dos resultados de duas pesquisas desenvolvidas lá dentro do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil e Ambiental, da UFCG, dentro do CTRN, que fala justamente sobre as condições do açude, tanto no aspecto quantitativo de água e sedimentos, quanto também em relação à qualidade dessa água existente dentro do açude. E um outro aspecto seria justamente em relação à possibilidade de revitalização dessa água através do uso de fitorremediação. O açude ele ainda é utilizado para pesca, embora que a água não é devida para isso, né? Não é apropriada. A gente também acaba aproveitando a água do açude para fazer irrigação de áreas verdes, o que também não é apropriado em função da sua qualidade. O que é que a gente busca? Soluções para tentar adaptar as características da água do açude para poder atender aos usos ao qual a gente espera ou anseia, né, que ele cumpra. E a UEPB, através dos professores e pesquisadores da instituição, também contribui para esse projeto que é tão importante para Campina Grande. Nós ouvimos as professoras Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Ambiental, do campus de Campina Grande, e a professora Mônica Pereira da Silva. As duas trouxeram um pouco do que foi analisado sobre as águas do Açude Velho e a importância da universidade estar inserida nas questões ambientais da cidade. Primeiro você vai ouvir o que disse a professora Verusca Brasileiro e, na sequência, a professora Mônica Pereira da Silva. Escuta aí. De acordo com a nossa legislação, né, a classe do açude velho, em termos de classificação em relação à sua qualidade, é classe 4. Isso que estabelece a resolução CONAMA 357. Classe 4 é a pior água que pode ter em águas superficiais, né? Então é uma água que não é nem recomendada para abastecimento humano, mesmo após um tratamento, né? Obviamente que qualquer água ela tem um tratamento, só que como os nossos tratamentos eles são um tanto quanto precários, tem essa segurança em não realizar um tratamento, porque pode ter algum erro operacional e assim provocar algum distúrbio na população caso venha a consumir. Essa má qualidade se deve principalmente à inserção de esgoto clandestinos, né? Então é isso que a gente vai tratar aqui para ver quais seriam as soluções, como identificar esses pontos clandestinos e quais seriam as soluções para minimizar esses problemas e melhorar a qualidade da água do açude velho. Não se compreende um conhecimento científico que fica guardado na universidade. Esse conhecimento ele tem que gerar impactos positivos para a sociedade que a financia. Então, a iniciativa do CREA, por exemplo, é uma iniciativa louvável, né? A iniciativa da Universidade Estadual da Paraíba, como tantas outras que nós participamos, inclusive na forma de cursos de formação de agentes multiplicadores em educação ambiental, é da gente aplaudir mesmo, porque os nossos sistemas aquáticos, eles passam
por vários problemas. E principalmente porque as pessoas não conseguem entender a importância dele enquanto sistema aquático. Porque um sistema aquático como o nosso açude velho, ele tem a importância histórica, tem a importância cultural, mas também tem a importância ecológica. Ali você tem um local onde há uma biodiversidade, é um local onde a gente consegue diminuir os níveis de temperatura, até por conta do calor específico da água. É um local paisagístico e é um local de conexão entre o ser humano e o meio ambiente. Então, quando a universidade vem para um fórum como esse discutir e encontrar meios para valorizar um ambiente como o açude velho, a gente entende que este é um dos principais papéis que a universidade exerce no seu dia a dia. Nós que fazemos o CBN Universidade, parabenizamos a equipe do CREA pela iniciativa e garantimos que a Universidade Estadual está sempre aberta para contribuir com as pesquisas que são desenvolvidas na instituição e que também garantem melhorias a todos que integram a cidade de Campina Grande e também ao estado como um todo. Agora a gente vai de intervalo bem rapidinho, mas fica sintonizado no CBN Universidade que daqui a pouco a gente fala sobre depressão. Tem oportunidade para quem quer fazer pós-graduação na área de física e ainda falamos sobre o programa de bolsas para intercâmbio. É que tem edital aberto até o próximo dia 7 de agosto e eu trago todos os detalhes já no próximo bloco. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Nós seguimos com o CBN Universidade, programa que te atualiza sobre o que é notícia no mundo universitário. E a gente já começa esse bloco trazendo a informação para você que pensa em fazer uma pós-graduação na área de física. É que o programa de pós-graduação profissional em ensino de física da Universidade Estadual da Paraíba está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso no mestrado nacional e profissional em ensino de física. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto, que já é no próximo sábado, através do site sbfisica.org/MNPEF. Se liga aí, sbfisica.org.br/MNPEF. Essa seleção é para a turma 220 do Polo 048. Ao todo, estão sendo oferecidas 10 vagas para a nova turma, sendo uma para ações afirmativas e 9 para ampla concorrência. A prova escrita nacional será no dia 15 de setembro e os classificados deverão entregar a documentação exigida no edital até o dia 11 de outubro. Conforme as regras do processo, a prova de defesa de memorial deve ser entregue entre os dias 21 de outubro e 14 de novembro, e a expectativa é que o resultado seja divulgado em 21 de novembro. Se te interessou, você pode obter mais informações através do telefone 3315-3352. A organização do processo seletivo ainda disponibilizou um e-mail para contato. É o mnpef.cg@gmail.com. mnpef.cg@gmail.com. Agora é hora da nossa coluna Comunicação e Sociedade, do jornalista Givaldo Cavalcante. Hoje ele comenta sobre um tema mais que atual e aborda a depressão. Vamos ouvir. Comunicação e Sociedade. Oi, Luana. Bom dia para você e para todos que estão ligados no CBN Universidade de hoje. A alta incidência de pessoas que estão sendo diagnosticadas com depressão tem chamado a atenção de órgãos importantes que desenvolvem pesquisas nessa área. Segundo projeção da Organização Mundial da Saúde, a depressão alcançará na década de 2030 a primeira posição entre as doenças com maior prevalência no mundo. E não pensem que são apenas pessoas que sofrem com problemas financeiros, crises em família, dependência química e outros fatores que são acometidos por essa terrível doença. Cada vez mais jovens enfrentam esse problema e principalmente aqueles que estão no ambiente universitário, principalmente na pós-graduação. A pressão pela aprovação em programas conceituados, a conquista de bolsas de incentivo à pesquisa ou até mesmo a cobrança familiar, pessoal, do orientador ou para o cumprimento do calendário de aulas, de pesquisa e participação em eventos científicos podem se transformar em situações que vão de crise de ansiedade a distúrbios depressivos que impedem o andamento dos estudos.
estudos. Vejam como isso é grave. Uma pesquisa realizada pela revista internacional Nature no ano passado apontou que estudantes de pós-graduação têm 6 vezes mais chance de enfrentarem depressão e ansiedade. De acordo com a publicação, em que foram entrevistados mais de 2.200 estudantes de 26 países, sendo 90% deles alunos de doutorado e o restante de mestrado, mostra que 41% e 39% dos entrevistados apresentaram sinais de ansiedade e depressão, respectivamente, de nível moderado ou grave. Na população em geral, em média, esses índices são de apenas 6%. Até o estudante perceber que todo esse cenário está contribuindo para o sofrimento de um distúrbio mental, tudo isso pode levar muito tempo e tornar ainda mais difícil a superação da doença, além da retomada tanto do projeto universitário como da vida pessoal. Por isso, é bom ficar atento a determinadas mudanças de comportamento em pessoas do nosso convívio que podem estar enfrentando esses problemas. Se alguém que você conhece apresentar desinteresse social, isolamento, afetos negativos como ombro baixo, cabeça curvada, braço cruzado, boca curvada para baixo, silêncio em demasia e choro constante, fique atento. Não apenas se a pessoa for um estudante de graduação ou pós-graduação. Esse tipo de doença não escolhe sexo, cor, idade, classe social e grau de instrução. Depressão é uma doença que exige acompanhamento médico sistemático. Por isso, cuide-se, se informe, procure estar atento a quem está precisando de ajuda e, sobretudo, procure um profissional. A Clínica Escola de Psicologia da UEPB oferece esse tipo de serviço e pode ser uma alternativa para enfrentar esse problema. Obrigado por sua atenção, bom final de semana e até a próxima. Muito obrigada, Givaldo, e até o próximo comentário aqui no CBN Universidade. O Givaldo é um jornalista que sempre traz as reflexões aqui para o nosso dia a dia. E como prometemos no bloco anterior, trazemos a oportunidade para estudantes da UEPB que desejam fazer intercâmbio. É que estão abertas até o dia 7 deste mês as inscrições para a chamada interna da seleção de alunos da graduação para o programa de Bolsas Ibero-Americana Santander Universidade. Estão sendo oferecidas 2 vagas, sendo uma para estudante do sexo feminino e a outra para um aluno do sexo masculino. A previsão é de programação da viagem até o 2º semestre de 2020, com bolsa de estudos no valor de 3.000 euros para realizar o intercâmbio semestral. As inscrições podem ser feitas no portal do banco, através do endereço santander.com.br/universidades/formação e também na página da UEPB, uepb.edu.br, até a próxima quarta-feira. E essa parceria entre a universidade e o Santander já possibilitou que dezenas de graduandos da UEPB fizessem intercâmbio em universidades de países como Portugal, Espanha e outras unidades na região da Iberoamérica, na América Latina. E a equipe do CBN Universidade conversou com alguns desses estudantes que falaram um pouco sobre a riquíssima experiência vivenciada fora do país e que tem todo o apoio e suporte da Coordenadoria de Relações Internacionais, a CORE da UEPB. Vamos ouvir algumas dessas histórias. Meu nome é Ângela Roberta, eu sou do Campus 4 de Catolé do Rocha, aluna de Letras pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou uma aluna em Grécia, que vim do intercâmbio em Portugal, na Universidade de Coimbra. Passei lá um período de 6 meses e vivi experiências indescritíveis. Primeiramente, experiências culturais, né? Outra cultura, outros costumes, outras pessoas. Tive contato com pessoas de diversos países. Apesar de ser Portugal, também tem a questão de língua. É outra língua diferente, é o português de Portugal. E foi também uma oportunidade para que eu pudesse me engajar em outras línguas. Lá eu também tive a oportunidade de falar inglês, tive a oportunidade de aprender russo, tive a oportunidade de ter experiência com italiano. Eu acho que a CORE, ela foi o passo fundamental. E sem a CORE não teria como eu concretizar meu sonho, que era um intercâmbio estudantil. Meu nome é Ricardo Júnior, sou estudante de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Eu estudei durante 6 meses na Universidade de Coimbra, em Portugal. Faço jornalismo aqui. E durante essa experiência eu tive a oportunidade de conhecer jornalistas de várias partes do mundo. A Universidade de Coimbra é uma universidade cosmopolita, então ela permite essa integração, esse intercâmbio cultural, acadêmico, com estudantes de todas as partes do mundo. Eu tive a oportunidade de interagir com essas pessoas, de aprender com elas, né? É uma experiência que você não volta mais o mesmo, ela é irreversivelmente transformadora. Meu nome é Wanderson Lucas, eu sou aqui do Campus 1, faço o curso de Química Industrial
Bom, eu passei uma temporada na Universidade de Coimbra e a minha experiência foi das mais belas possíveis. Lá eu pude conviver com pessoas de várias nacionalidades diferentes e eu pude conviver com os portugueses, com as pessoas, com as pessoas da universidade e tive várias experiências, tanto em Portugal como também em outros países que eu consegui viajar por lá e essas experiências só me trouxeram mais maturidade de extrema importância, porque das bolsas que a gente comentou lá com os nossos colegas, eu acho que essa é uma das bolsas mais completas que a gente pôde ver, que é uma bolsa que contempla praticamente tudo, né? A gente tem uma bolsa para viver lá, tem o seguro e tem todo o apoio da Core em relação à documentação, eles dão todas as dicas e ainda tem o apoio de outros egressos para que a gente possa ter essa experiência de como é que eu posso se virar sozinho, né? Ter uma certa autonomia enquanto estudante, enquanto uma pessoa em um outro país que não sabia nada do que era lá e pôde trazer essa bagagem de maturidade e de experiência. Vale lembrar que as inscrições devem ser feitas nas duas plataformas, tanto no site do banco quanto na página da UEPB. A Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual fica localizada na sala 227 do segundo andar do prédio administrativo no Campus 1, em Bodocongó. O telefone para contato é o 3315-3415. E agora a gente muda de assunto para falar de um projeto bem bacana que é desenvolvido dentro da UEPB. É o Cuidado Farmacêutico, que tem como objetivo recolher os medicamentos para que seja feito o descarte corretamente. Mas você sabe a forma certa de descartar o remédio? Seja ele vencido ou ainda na validade? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essa iniciativa e a forma correta do descarte na reportagem de Ingrid Vasilevich. Vamos ouvir. Quando um alimento passa da data de validade, geralmente as pessoas jogam no lixo. Como a comida é algo biodegradável, o produto se decompõe com facilidade. Mas e com relação aos medicamentos? Será que é a mesma coisa? De forma alguma. Jogar remédios vencidos ou sobras no lixo comum traz inúmeros prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública. Isso porque essas substâncias contaminam a água e o solo, podendo afetar peixes e outros organismos vivos, além de pessoas que bebem dessa água ou se alimentam desses animais. O procedimento também coloca em risco aqueles que entram em contato direto com o resíduo. Foi pensando nisso que professores e alunos do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual da Paraíba decidiram verificar se existem pontos de descarte de medicamentos nas farmácias de Campina Grande. E a descoberta foi bem preocupante. Quase não existem estabelecimentos com esse tipo de serviço, o que colabora para tornar o problema ainda maior. O trabalho desenvolvido pelos docentes e estudantes tenta orientar a população em relação ao destino correto dos medicamentos vencidos ou descartados. Mas a grande dificuldade verificada pelo projeto é que os pontos de coleta são pouquíssimos, o que dificulta a população de fazer o descarte correto. Algumas leis já aprovadas ou em tramitação nos âmbitos nacional e estadual tratam da questão, exigindo os pontos de coleta em farmácias e unidades básicas de saúde, mas a ideia ainda não está sendo aplicada na prática. Para solucionar o problema, vários professores da UEPB realizaram este ano uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Campina Grande. A ideia foi conscientizar o Poder Legislativo Municipal para cobrar do poder público a execução das leis nas unidades de saúde e a fiscalização nos estabelecimentos. Os parlamentares se comprometeram em aprofundar o assunto e viabilizar o cumprimento das leis, além da criação da legislação municipal para evitar o descarte incorreto dos medicamentos, inclusive dentro das próprias residências, o que pode ocasionar contaminações ambientais e o desenvolvimento de superbactérias, por exemplo. O projeto Diagnóstico do Descarte de Medicamentos surgiu a partir do trabalho de conclusão de curso de uma aluna e desde 2016 foi aplicado como uma ação intersetorial, contando inclusive com o apoio de colaboradores da Universidade Federal de Campina Grande no campus de Sumé. E para incentivar a boa prática de descarte de medicamentos, um projeto chamado Cuidado Farmacêutico, realizado dentro da própria UEPB, realiza uma atividade educativa de descarte de remédios. Um ponto de coleta com equipamento adequado para jogar os medicamentos foi instalado no primeiro andar do prédio administrativo da universidade no campus central, em Bodocongó. Se você precisa jogar aqueles remédios velhos aí da sua casa, agora já sabe qual a forma certa e onde poderá fazer o descarte. Ingrid Vasilevich para a CBN Universidade. Muito obrigada, Ingrid. Precisamos todos fazer o descarte consciente de medicamentos para evitar a contaminação no meio ambiente.
Agora é hora de mais um intervalo, mas a gente volta rapidinho para falar sobre a criação do Jardim Botânico da UEPB. E ainda tem informação sobre 12 vagas para pós-graduação em desenvolvimento regional. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade de hoje e a gente já começa falando da oportunidade de capacitação para jovens que está sendo oferecida pela UEPB. São 230 vagas para os cursos técnicos da Escola Agrícola Assis Chateaubriand, no campus de Lagoa Seca. Dessas vagas, são 80 para o curso técnico em agroindústria e 150 para o técnico em agropecuária. As vagas do curso de agroindústria são voltadas para estudantes que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio. E já para o de técnico em agropecuária, a exigência é que o aluno tenha concluído apenas o ensino fundamental. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 9 de agosto, e devem ser feitas diretamente pelo candidato na secretaria da escola. É preciso apresentar documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e uma foto 3x4 atual. As 230 vagas são para cursos profissionalizantes que têm a duração de 2 anos. E quem explica um pouco mais sobre os cursos é o diretor do centro, o professor José Félix. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Luana. É um prazer enorme participar desse programa. Curso técnico em agropecuária, o profissional que vai atuar nessa área, ele atua desde a parte processo de produção de plantas, de alimento, do trato de animais, produção de carne, produção de leite, criação de abelhas, produção de mel, representante comercial, gerente de vendas, atua em usinas, produção de cana-de-açúcar, atua em fazendas de produção de gado, enfim, é uma gama muito extensa a área de atuação desse profissional. Já o profissional técnico em agroindústria, ele atua no processo de transformação, ou seja, o técnico em agropecuária, ele produz a matéria-prima e o técnico em agroindústria transforma essa matéria-prima. De que forma? Ele vai atuar em agroindústrias, seja transformando o leite em subprodutos como queijos, doces, iogurtes, ou seja, derivados do leite. A mesma coisa com frutas, polpas, doce, passando também pela parte de engenhos, atuando em laboratórios, controle de qualidade de cachaça, destilação, processo de fabricação propriamente dito da cachaça. É uma gama muito extensa que esse profissional pode atuar. O grande mote desse curso é a empregabilidade. E por ser um curso técnico profissionalizante, o acesso ao mercado de trabalho é mais rápido, mais efetivo. Do total, são 230 vagas. Importante salientar que, desse total, 30% das vagas elas são destinadas para filhos de agricultores familiares. Então, esses filhos de agricultores eles têm uma cota dentro desse total de vagas que lhes são destinadas. Lagoa Seca, através da Escola Agrícola Assis Chateaubriand, do Centro de Ciências Agrárias, está de braços abertos para receber todos vocês. E se você ficou interessado, pode entrar em contato através dos telefones 3366-1244 ou 3366-1297. E só lembrando, as inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto. E tem informação também para quem quer seguir no universo acadêmico. É que o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Universidade Estadual da Paraíba está com o edital aberto para a seleção de aluno especial para 4 disciplinas para o próximo período letivo, o 2019.2. Estão sendo oferecidas 12 vagas para cada componente e as inscrições podem ser feitas no dia 5 e 6 de agosto, com resultados previstos para sair já no dia 6. As vagas são para as disciplinas Indicadores Hidrometeorológicos e Socioambientais aplicadas ao desenvolvimento regional, com aulas toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Outra disciplina que está sendo ofertada é a dos Desafios da Pesquisa em Desenvolvimento Regional, com aula também às quartas-feiras, a partir de 2 horas da tarde. E ainda tem a disciplina Sociedade, Desenvolvimento e Meio Ambiente, com aulas nas sextas-feiras.
e a disciplina Ecologia Política às terças. Esses dois últimos componentes têm aulas a partir das 2 horas da tarde. E os interessados devem procurar a secretaria do programa na sala 311, no 3º andar da Central de Integração Acadêmica, no Campus 1, em Bodocongó. A ficha de inscrição, o formulário de justificativa e o comprovante do candidato devem ser acessados no site da UEPB, o uepb.edu.br. E olha só que notícia boa! A Universidade Estadual da Paraíba vai contar agora com um jardim botânico. Isso mesmo, a criação do espaço denominado Jardim Botânico Professor Ivan Coelho Dantas foi aprovado com a maioria dos votos pelo Conselho Universitário, o CONSUNE. O projeto prevê a criação a partir dos polos com áreas separadas, mas que juntas formarão o Jardim Botânico da UEPB. A universidade conta hoje com 2 hortos florestais, um herbário, um laboratório de zoologia e botânica, e ainda tem 3 cursos de pós-graduação na área ambiental. E sobre a criação do horto florestal, a repórter Alessandra Clementino preparou uma reportagem aqui para o CBN Universidade. Vamos ouvir. Um lugar fechado, onde se cultivam e conservam plantas de gêneros e espécies diferentes, com o objetivo de proporcionar educação e lazer aos visitantes, assim como disponibilizar meios para a execução de pesquisas científicas e trabalhos de difusão tecnológica de espécies nativas e exóticas. Não entendeu ainda? Estamos falando da criação de um jardim botânico dentro da Universidade Estadual da Paraíba. Arnaldo Bezerra de Menezes, gerente do programa de arborização da instituição, e participante direto na elaboração do projeto, diz como funcionará essa dinâmica do Jardim Botânico na prática. O turista, quando ele vai visitar uma cidade, o primeiro item disparado, isso é uma pesquisa mundial, é a área verde. E nós temos agora um Jardim Botânico na UEPB, que é uma área verde, com viveiro de muda, com a ecoteca, que é uma biblioteca ecológica, né, que vai tratar desse tema tão falado hoje, né, que é a sustentabilidade ambiental, né, além de ter uma farmácia viva, que por sinal está sendo reativada, a farmácia viva da UEPB, e vai ter um espaço lá enorme para se trabalhar com pesquisa também, né, inclusive o próprio SUS já trabalha com farmácia viva, com os fitoterápicos. Vai ter uma área que a gente vai ter um resgate, que eu acho que vai ser a área mais importante do Jardim Botânico, que vai ser uma área específica só para a caatinga, tá entendendo? Que vai ter o xerofitário, que são espécies de áreas secas, de deserto, de semiárido, né? Que é onde está inserida a nossa caatinga, né? O único bioma que existe só no Brasil e só no Nordeste. E também vai ter as trilhas, né? Vai ter as caminhadas ecológicas orientadas, já tem um grupo de pessoas de educação física, de alunos e professores que já estão se preparando para receber essas pessoas. Nós vamos trabalhar com as escolas para vir para o Jardim Botânico, fazer a visita. Nós vamos ter um anfiteatro lá dentro para trabalhar a questão da educação ambiental, e tem que começar na escola, com as crianças, que é para justamente a gente, no futuro, mudar essa realidade que o planeta, não é só aqui o Açude Bodocongó, o planeta está passando. Além de Arnaldo Bezerra, estão à frente do projeto representantes de outras instituições, como professores da Universidade Federal da Paraíba e integrantes da Rede Brasileira de Jardins Botânicos. Matheus Lima Bernardo, estudante do 6º período de Biologia na UEPB, acha importante a criação desse espaço para a comunidade acadêmica. No curso de Biologia, nós temos um departamento que já trabalha com diversas pesquisas em relação à área de botânica, tanto em taxonomia florística, no laboratório de botânica, como conservação de diversas espécies de caatinga, desde briófita a angiospermas. Então, a construção e formulação do jardim botânico, além de trazer um contato maior inicial com todos os estudantes de biologia, também aprofundaria certas questões nesse entendimento e ainda expandiria, de fato, o local de pesquisa que os estudantes eles poderiam estar em contato com isso e também ter um aporte maior juntamente com o herbário e com as exposições que já temos no nosso departamento com a produção de cicatas, etc., a melhorar os estudos, principalmente na área de conservação. A UEPB, de fato, dispõe de todas as condições favoráveis para a instalação do Jardim Botânico, considerando que
Além de seus 2 hortos florestais, um em Campina Grande e outro em Lagoa Seca, um herbário e um laboratório de zoologia e botânica instalados no campus de Bodocongó, a universidade tem ainda 3 cursos de pós-graduação na área ambiental. Os 2 hortos são responsáveis pelo cultivo e produção de mais de 30 espécies de plantas, o que vem consolidando o sucesso do programa de arborização na região de Campina Grande. Alessandra Clementino, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Alessandra. E parabéns ao EPB por mais essa iniciativa que, com certeza, vai contribuir ainda mais para a preservação do meio ambiente. E agora deve ser conhecida na próxima terça-feira, dia 6 de agosto, a reportagem vencedora do 3º Prêmio ABEMES de Jornalismo. Esse é um prêmio da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, que incentiva a produção de reportagens e matérias que abordam o ensino superior no Brasil. E olha só que bacana, a reportagem da TV Cultura que mostrou a iniciativa de um projeto da UEPB está entre as finalistas. A reportagem Tecnologia Social, desenvolvida pela universidade, transforma a vida de agricultores da Paraíba, concorre na categoria TV Regional e apresentou para o Brasil o que está sendo feito no projeto Dessalinizador Solar, que é coordenado pelo professor Francisco José Loureiro Marinho, do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais no Campus 2 da UEPB. A pesquisa é integrada ao Núcleo de Extensão Rural Agroecológica com a parceria da CONAP e envolve o processo de dessalinização e desinfecção da água no interior do dessalinizador solar, quando as altas temperaturas provocam a evaporação da água. O dessalinizador, além de fornecer a água potável para os agricultores de comunidades dispersas do semiárido, proporciona significativamente a economia de energia elétrica se for correlacionado à produção de água dessalinizada através da energia solar e através do processo de osmose reversa. E a reportagem finalista apresentou justamente isso: o dessalinizador solar como tecnologia social que gera benefícios para a população e também para o meio ambiente com baixo custo de montagem e de manutenção. Nós do CBN Universidade estamos na torcida. E independente do resultado da reportagem, o projeto em si já é vencedor do Prêmio Nacional de Tecnologia Social, que é promovido pela Fundação Banco do Brasil e garante diariamente melhoria para os agricultores da Paraíba. Estamos chegando ao fim de mais um CBN Universidade, mas no próximo sábado eu volto com muita informação para você, a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. Você sabe que a cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. A supervisão e edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. E o nosso programa volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.